Olá pessoal, dando continuidade no nosso curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. Estamos na nossa segunda parte do curso. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através de nosso e-mail ou através de nossa página no Facebook. Sem mais, vamos então ao nosso conteúdo do dia. Bom pessoal, começando a nossa segunda parte do curso Qualidade nas Instalações. Essa parte é subdividida em alguns tópicos importantes. Primeiro, as instalações, higienização e manutenção, condições da água e, por fim, perguntas e respostas, onde analisaremos e responderemos algumas dúvidas, algumas perguntas importantes em torno do tema qualidade nas instalações. O tema do dia, as instalações. Sobre as instalações, as estruturas devem garantir o desenvolvimento do trabalho. Devemos pensar tanto na parte interna quanto na parte externa. Na parte interna, deve ter toda a instalação ali de acordo com o volume produzido naquele estabelecimento, sempre garantindo ali o desenvolvimento do trabalho, um serviço de qualidade e também segurança na alimentação. Da parte externa, deve estar sempre limpa, sem objetos em desuso ali que podem abrigar alguns vetores. Não pode conter animais também. Sobre a edificação, não deve ter acesso a outras edificações residenciais. Ela deve ser livre. Deve-se observar pontos críticos para eliminar, para evitar contaminações, perigo de contaminação. Nessa foto podemos observar alguns pontos importantes. Nós temos o piso, a parede, o teto sempre limpo e também com um revestimento ali que favoreça a limpeza, né? Tem que ser então com um revestimento que seja lavável, assim como as janelas e as portas, feitas de material liso, lavável e resistente. Podemos observar também a ventilação nesta área aqui. A ventilação, os ductos de ventilação e também as janelas devem ser protegidas ali com telas para evitar a entrada de insetos e vetores. As luminárias aqui também são observadas com uma proteção contra a explosão, pois uma lâmpada pode explodir e ali contaminar o alimento com um perigo físico, com um caco de vidro, por exemplo. Outro ponto importante nas instalações são as bancadas, as áreas de preparo dos grupos de alimento. Nós temos aqui diversos grupos: o grupo das carnes, frutas, verduras e legumes e também a sobremesa. O preparo desses diferentes grupos de alimentos devem ser realizados em áreas distintas, em áreas específicas para aquele grupo. Se não for possível, o estabelecimento for pequeno, por exemplo, essa preparação pode ocorrer na mesma área, desde que em horários diferentes. Como, por exemplo, temos o preparo da carne, depois essa área é higienizada com toda a limpeza, e depois nós temos o preparo das frutas, legumes e verduras. Essa área novamente é higienizada, então fazemos o preparo da sobremesa ali, então, em horários diferentes. Mais algumas questões aqui, alguns objetos, a instalação elétrica e a ventilação que eu comentei no slide anterior. Mas nós temos aqui um objeto, uma questão mais sobre segurança. O botijão de gás, ele deve estar em uma área arejada, longe de fontes de calor. A questão dos ralos também, os ralos não podem estar quebrados, assim como as telas não podem estar furadas. Caso tenha algum defeito ou foi danificado de alguma forma, o responsável deve ser notificado imediatamente. Os ralos e as grelhas então evitam a entrada ali de vetores. Outra questão importante são as instalações elétricas, que devem ser de qualidade. Essas instalações elétricas devem ser embutidas e, quando for em tubulações externas, não forem embutidas, devem ser de fácil limpeza. Questão da luz, das luminárias, com a proteção ali contra a explosão da lâmpada,
para evitar a contaminação, o perigo físico, no caso o caco de vidro. Outra questão importante na iluminação, que deve ser uniforme, para não mudar de cor o alimento por causa da iluminação diferente em diversos pontos ali. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da segunda parte, tá? Espero vocês até a próxima aula. Até mais.